o que revela elevada intuição. É o que Emmanuel nos esclarece nas questões 283, 288 e 312 do livro Consolador. Na pergunta 283 foi perguntado ao Espírito Emmanuel, com referência a Jesus, como interpretar os sentidos das palavras de João. E o Verbo se fez carne e habita entre nós, cheio de graça e verdade. Emmanuel respondeu, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos, transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não recusou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. E o Verbo se fez carne e habita entre nós, cheio de graça e verdade. Já na questão 288, foi perguntada a Emmanuel. Jesus disse, meu Pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa? E Emmanuel respondeu, a afirmativa evidencia a perfeita identidade de Jesus com Deus na direção de todos os processos relacionados à marcha evolutiva do planeta terrestre. E na questão 312, também foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Emmanuel respondeu, João referia-se ao Criador, a Jesus que constituía na terra a sua mais perfeita personificação. E a legião de espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, conforme fica claro nas respostas de Emmanuel, Jesus é um enviado de Deus. Ele é o ser mais perfeito que já esteve entre nós no planeta Terra. Ele é um dos Cristos do sistema solar e responsável pela construção do nosso mundo. Por isso, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Meus irmãos, nós não temos condições de imaginar a grandeza de Jesus, mas sabemos que Ele é a luz que está em nossas vidas e no seu coração misericordioso está o princípio de tudo em nosso mundo. Todas as coisas que existem no mundo, todas que por aqui passaram, e todas que foram modificadas, foi segundo a sua vontade.
É por isso que Ele está presente em nossas vidas como o caminho, a verdade e a vida. Na passagem que estudamos, vemos também que ao responder a Jesus, que os comentários a seu respeito era que ele era João Batista, Jeremias e alguns dos profetas, fica claro nos registros que os judeus acreditavam na reencarnação, na volta do espírito ao corpo e uma nova existência. Entretanto, eles julgavam que essa volta se dava através da ressurreição. Como ressurreição é o mesmo que ressurgimento, ou seja, eles acreditavam que o espírito poderia ressurgir sem saberem precisamente de que maneira isso se dava. Jesus, no entanto, procurando colocar um ponto final sobre essa ideia, confirmou com suas próprias palavras a reencarnação, proclamando-a como a condição necessária e indispensável para o progresso e para o adiantamento da humanidade, quando ele deixou claro: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como os irmãos já puderam perceber, nas palestras já realizadas na nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, a reencarnação é um tema que não é recente e nem foi inventado pelos espíritas, conforme muitas pessoas julgam. Basta buscarmos a história da humanidade para constatarmos que grandes personagens do passado, no campo da religião, da filosofia e até mesmo da ciência, aceitaram e difundiram as ideias reencarnacionistas. Na Ásia, na Europa e no Oriente Médio, já se falava muito na ideia da reencarnação. O budismo, o hinduísmo e o jainismo são consideradas religiões reencarnacionistas e abrangem países antigos como a Índia, a China, o Japão, a Coreia e o Paquistão. São várias as passagens evangélicas que nos falam das vidas sucessivas. Mas apesar da ideia das vidas sucessivas já existirem há tão longo tempo, há tanto tempo, a verdade é que até a vinda do Espiritismo, quando os Espíritos passaram a explicar de maneira clara as palavras de Jesus, essas ideias não havia conseguido tornar o homem nem mais feliz, nem mais fraterno. Com a doutrina espírita, no entanto, tudo mudou. Com os Espíritos nos explicando o que Jesus havia dito de forma velada, ficou bem mais fácil compreender que em toda a criação, em todo o universo, tudo está encadeado entre si. Desde os acontecimentos mais simples até os mais complicados, tudo é regulado por uma lei divina. Cada efeito se prende a uma causa. Tudo está ligado entre si. É por isso que reencarnamos nessa ou naquela raça, num ou noutros séculos, em palácios ou em casebres, pois é necessário aprendermos a nos conduzir os nossos atos pela linha do dever bem cumprido.
Deus nos colocou vivendo em sociedade para que possamos, amparados uns nos outros, alcançarmos a felicidade tão almejada por todos nós. O Criador nos ofertou a Terra como uma escola regenerativa e abrigo santo, e a reencarnação para nos conduzir a novas lutas, às novas vidas, às novas batalhas em busca da nossa evolução espiritual. O processo reencarnatório é, pois, uma necessidade imperiosa do espírito, porque sem a reencarnação não há como evoluir. Uma vida de 100 anos aí, o que representa? Não representa nada. Um cientista começa a fazer um processo aí, descobrindo às vezes um remédio. Ele vive 80 anos e ainda não descobriu aquilo, não terminou a pesquisa dele. Como que ele vai terminar? Voltando e dando continuidade àquele processo que ele deixou para trás. Uma única vida não é capaz de nos dar meios para o pleno desenvolvimento dos nossos espíritos, porque a evolução é fruto do tempo infinito, é fruto da eternidade. Nós fomos criados como espíritos eternos. Assim sendo, é um impositivo da lei de Deus, incessante e inquestionável. E nessa lei não existe repouso e nem inércia, porque ela pede impositivo de evolução e progresso. O mundo, assim, é a nossa escola. A nossa família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca de experiência que analisa se estamos evoluindo ou não. Os nossos adversários são os fiscais da nossa conduta e que nos cobram se nós cometemos algum erro. Assim é que a misericórdia de Deus nos abre a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar a altura e quantidade que nós desejamos. Isso como recurso para o resgate e o reajuste, aprimoramento e crescimento na escala evolutiva. E Jesus, como diretor-geral dessa escola, é o renovador da vida de cada um de nós. Isso nos é explicado por Emmanuel no prefácio do livro Jesus no Lar, quando ele nos fala: para todos os estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, Jesus é um simples objeto de estudo das letras sagradas, imprimindo um novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, ele é o centro das polêmicas infindáveis, e para a multidão de crentes inertes, é o benfeitor providencial das crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, ou seja,
compreendendo a grandeza dos seus ensinamentos. A criatura ampla o tempo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir a maneira de viver e a inspirar as palavras, habitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas com as quais espera o Senhor estender o divino reinado de paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta para o Divino Mestre. Neil Luz foi o espírito que editou o livro Jesus no Lar. Neil Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sob as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. O livro Jesus no Lar são reuniões que eram realizadas na casa de Simão Pedro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, nos convertendo em semeadores ativos do seu infinito amor. Esta é a felicidade maior que podemos aspirar. Emmanuel. Essa mensagem foi dada em Pedro Leopoldo, na época que Franciscano Xavier psicografou o livro Jesus no Lar. Foi em Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1949. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Passamos a palavra ao Lucas. Meus irmãos, nós vamos dar aqui continuidade no estudo desse tema e hoje nós vamos, inclusive, os nossos episódios em torno do estudo do Evangelho, muitas vezes a gente fica ali pela Palestina, por onde o Cristo caminhou, deixou suas lições. Hoje nós somos chamados a abranger um pouco mais outros palcos do mundo, para a gente compreender essa grande verdade que é a reencarnação. Esse capítulo, meus irmãos, observem que ele é um dos primeiros do Evangelho segundo o Espiritismo e por uma finalidade que a gente compreende como sendo muito justa e correta, que é a seguinte: a chave de compreensão do Evangelho de Jesus é a visão da multiplicidade ou da eternidade da vida e mais, da vida enquanto espírito e das vidas materiais das encarnações sucessivas. Nós não vamos conseguir, por exemplo, o próximo capítulo do Evangelho que vem aqui depois é o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Não nos é possível compreender as promessas de Jesus, por exemplo, lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, os mansos e pacíficos, os sequiosos de justiça,
enfim, as bem-aventuranças contidas no Sermão do Monte, nós não vamos conseguir compreender se nós não admitirmos a eternidade da alma, a pré-existência dela e as vidas sucessivas nas quais nós estamos inseridos. Por isso que esse capítulo vem abordar esse tema para a gente aqui como um dos primeiros capítulos do Evangelho, e antes da explicação e dos comentários do Sermão das Bem-aventuranças de Jesus. Pois bem, o que é que nós vamos observar em síntese aqui nesse capítulo? Esse capítulo, meus irmãos, para aquele que goste, por exemplo, de estudar a Bíblia, de confrontar os escritos bíblicos, e que poderia levantar a seguinte objeção: reencarnação é invenção do Espiritismo, não está na Bíblia. Esse capítulo aqui é o capítulo certo. Por quê? Porque ele é repleto de citações bíblicas, mostrando para a gente as diversas evidências contidas, especialmente no Novo Testamento, na qual Jesus, além de confirmar uma crença vaga do povo judeu, não a negou. Quantas coisas o Cristo negou à sua época? Por exemplo, houve uma ocasião que os fariseus procuraram ele e falaram o seguinte: mestre, por que seus discípulos não lavam a mão antes das refeições? Eles não estavam preocupados com a questão de higiene, igual a gente tem hoje em dia, e sim com uma tradição religiosa, porque lavar a mão antes das refeições era quase que um ritual religioso, para que, purificando a mão, não se tornasse o alimento impuro, porque o alimento impuro não é que ele ia te dar dor de barriga, ele ia tornar impura a sua alma, na visão da tradição judaica. Jesus então invalida esse preceito, dizendo o seguinte: por que vocês colocam as tradições acima dos mandamentos? Por que vocês se esqueceram de honrar pai e mãe, do amar a Deus sobre todas as coisas? Enfim, relembrou alguns pontos do decálogo e mostrou para eles o seguinte: olha, isso é acessório, isso não é a essência, isso não é o principal. E mais, não pode estar acima, vocês inverteram os valores. Vocês estão pondo as tradições acima dos princípios. Não, primeiro os princípios, depois o que vem numa escala inferior de valores ou de pontos a serem observados. Então, em relação à crença sobre a possibilidade do retorno à vida, Jesus a combateu? Não. Jesus a confirmou? Sim. Quais os pontos da Bíblia que constam? Nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são citados. E mais, eles não se esgotam aqui. Há outros pontos no Novo Testamento no qual esse ponto é confirmado. E houve, meus irmãos, um ponto específico no qual Jesus afirmou e reafirmou sobre a reencarnação, no que dizia respeito ao profeta João Batista. João Batista, Jesus dizia o seguinte a respeito dele: dos nascidos de homem, ele é o maior. Ou seja, entre os espíritos que têm a sua evolução aqui na terra, ele é o maior deles. Entretanto, no reino de Deus, até o menor é maior do que ele, mostrando que ele era o grande profeta que tinha por missão o quê? Anunciar a chegada do Messias. E o que o Antigo Testamento falava a respeito do profeta que viria anunciar o Messias? Que seria o profeta Elias que voltaria. Para os irmãos terem ideia, quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia, os últimos versículos do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, logo depois começa o Evangelho de Mateus, consta lá o seguinte, ó: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, como se fosse um elo de ligação, os últimos versículos do Velho Testamento diziam o seguinte: virá o profeta Elias anunciando o Messias, o Salvador da humanidade, o grande roteiro de vida que vocês vão receber. Elias vai voltar.
Tanto é que esse livro de Malaquias foi escrito 400 anos antes de Jesus. E nesse período entre esse último livro do Velho Testamento e a chegada do Cristo e de João Batista, houve um silêncio no que diz respeito à chegada de profetas ou de enviados no seio daquele povo. Então a expectativa pela vinda do Messias era muito grande. E havia como que um sentimento geral nas pessoas. O Messias está chegando, o Messias está chegando. E mais, além desse sentimento geral da chegada do Messias, normalmente se esperava primeiro a volta do profeta Elias. Tanto e é esse ponto que nós estamos estudando hoje. Jesus perguntou para os discípulos o seguinte: o que dizem as pessoas que eu sou? Aí eles falaram o seguinte: algumas pessoas, Senhor, dizem que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é Elias. Outros que Jeremias ou algum dos profetas. Se as pessoas diziam isso, elas acreditavam no que então, meus irmãos? No princípio reencarnacionista. Embora para os judeus isso fosse um tanto quanto vago, meio que sem explicação. Tanto é que nós vamos ver, por exemplo, nesse capítulo, lá na frente, Jesus conversa com o grande mestre dos judeus, que era Nicodemos, um doutor da lei, e explica para ele que era necessário que o homem nascesse de novo, que o espírito voltasse ao ventre da mãe, e ele não entende isso, ele não compreendeu. Por quê? Na crença deles, era como se um espírito voltasse no mesmo corpo de carne que ele tinha antes, como se fosse a chamada ressurreição. Só que o que a ciência nos fala já hoje claramente a respeito disso? Não é possível. Uma vez que cessa a vida no corpo físico, o que acontece com a matéria que o compõe? Ela se decompõe. Vens do pó e ao pó voltarás. Então, os nossos princípios químicos, as nossas substâncias, vão se decompondo até o ponto de reintegrar-se aí à matéria que compõe o nosso planeta Terra. Portanto, a volta a um corpo que já existiu, a volta da vida ao corpo que já existiu, especialmente aí anos depois, isso a ciência já nos mostra não ser possível. Pois bem, meus irmãos, então a gente observa que era uma crença antiga e, embora imprecisa, do povo judeu, sem fundamento, sem profundidade, sem maiores explicações. E aí então nós vamos aumentar o nosso horizonte de observação. Em que sentido? Era somente uma crença imprecisa do povo judeu? Não. Era uma crença muito presente no mundo antigo. Muito presente, especialmente nas grandes civilizações do passado. No povo egípcio, no povo hindu e em vários outros povos que habitavam a terra desde alguns milhares de anos. Eles já acreditavam e mais, tinham certeza quanto à verdade da reencarnação. E isso por quê? Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que há alguns milhares de anos atrás, um planeta distante, que orbita a estrela de Capela, que é a sexta estrela mais brilhante da nossa abóbada celeste. Hoje em dia, eu tinha até pouco tempo atrás um aplicativo no telefone celular, que você apontava a câmera do celular para um céu de noite clara, e ele te identificava cada estrela, principalmente as maiores, as que mais se destacam. A estrela de Capela é a sexta que mais brilha no nosso céu, no céu do nosso planeta Terra. E conta, portanto, Emmanuel, que em torno dessa estrela havia um planeta cujo progresso, cuja etapa evolutiva se assemelhava ao que hoje a gente vive na Terra. Em que sentido? Tinha-se naquele planeta um grande progresso científico e tecnológico e um grande atraso moral. Não é isso que a gente observa? Quanta tecnologia, quantos avanços que a vida moderna nos proporciona, entretanto, quantos pontos que se assemelham à barbárie
da criatura humana no mundo. Basta a gente ver a existência das guerras, a gente ainda conviver com irmãos nossos que não têm as necessidades mínimas atendidas, no que diz respeito à higiene, alimentação, habitação, e, por outro lado, gasta-se fortunas, por exemplo, com a indústria do luxo, ou na compra e no desenvolvimento de armamentos moderníssimos, capazes de aniquilar com mais velocidade, com mais precisão, com mais abrangência, né? Aqueles que nós consideramos, que as nações consideram seus inimigos. Ou seja, nós estamos vivendo um paradoxo. Grande evolução intelectual, científica, tecnológica e ainda muito atraso moral. Esse planeta ao qual nós nos referimos passava por isso. Tanto é que os espíritos mais endurecidos que habitavam nesse planeta estavam comprometendo o próximo passo daquela evolução planetária. Eles eram tão orgulhosos, tão egoístas, tão vaidosos, tão rancorosos, com o coração tão cheio de ódio, que a direção espiritual daquele planeta fez o seguinte: vocês não vão mais reencarnar aqui. Vocês serão exilados. E, portanto, vocês irão habitar um mundo bem mais atrasado, distante, chamado Terra. Ele é muito bonito, mas ele encontra-se ainda com a humanidade bem atrasada. E nesse planeta vocês irão ajudar a desenvolver ciência, a inventar a roda, a controlar o fogo, a aprimorar a agricultura, desenvolver a condução da água, a irrigação. Vocês vão descobrir a eletricidade lá. Vocês vão ajudar a desenvolver a medicina, os medicamentos, as ciências sociais, as leis, as normas que regem os homens, etc, etc. E vieram, portanto, meus irmãos, 4 grandes grupos de espíritos desse planeta, que formaram na Terra o povo egípcio, o povo hindu, o povo ariano, que inicialmente se estabeleceu nas planícies do atual Irã, que é a região ali chamado Crescente Fértil, dos rios Tigre e Eufrates. É uma região muito fértil, muito abundante de pujança da natureza. E também o povo judeu. E, portanto, esses 4 grandes povos vieram na condição de exilados. Portanto, imaginem se hoje pegasse um grupo de nós aqui e falasse o seguinte: olha, você está comprometendo a evolução do planeta Terra. Meu amigo, daqui por diante você não vai mais reencarnar aqui, o planeta precisa evoluir. Você vai para um mundo distante. E, portanto, aconteceu isso com eles, e eles, portanto, imagine a gente sair da Terra como é hoje e voltar para um planeta cuja humanidade está na etapa da vida nas cavernas. Quem queria? Alguém quer ir? Ninguém. Quem quer perder o chuveiro elétrico, a roupa confortável, a eletricidade, a anestesia, a medicina? Mesmo os nossos irmãos, né, que têm as condições de vida mais simples, têm acesso a uma série de confortos que a vida moderna proporciona. Nenhum de nós quer. E, portanto, qual foi a ideia ou o pensamento que eles tiveram? Perdemos o paraíso. E daí, meus irmãos, nasceu uma grande simbologia presente no Velho Testamento de Adão e Eva. Tínhamos o paraíso e perdemos. Não temos mais. Por quê? Porque nós pecamos. Não o pecado como é ensinado, né, por outras escolas cristãs de fé, é o pecado do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do coração endurecido. Foi o que fez com que eles perdessem a condição de cidadãos de um mundo que mudava de estágio, que estava como a Terra, numa etapa de expiação de provas, passando para um mundo de regeneração. Pois bem, quando esses povos chegaram aqui, o patrimônio que nós carregamos no nosso espírito, ninguém nos tira. E ao reencarnarem na Terra, eles tinham plena ciência do quê? Das leis divinas, do processo reencarnacionista, das múltiplas moradas na casa do Pai, que são os múltiplos mundos habitados. Eles tinham consciência de que o nosso espírito é revestido por um envoltório chamado perispírito. Tudo isso eles sabiam, entretanto,
eles se depararam com um povo que é muito simples, muito limitado em sua capacidade de entendimento. O que o povo egípcio então fez? Eles cultivavam, desenvolviam, explicavam essas lições num círculo fechado de pessoas, num círculo sacerdotal, para os chamados iniciados nos mistérios do povo egípcio. Ali eles tinham plena ciência disso. Só que o que eles criaram para o povo ainda muito limitado? Criaram uma religião politeísta e também a ideia da chamada metempsicose, que era a possibilidade de um homem que não foi bom reencarnar num corpo de um animal. O que hoje em dia a doutrina espírita faz o que com a gente? Isso não existe, porque isso seria um retrocesso na evolução humana e o que não comporta a lei de progresso de Deus, presente lá no Livro dos Espíritos. Pois bem, então a ideia da reencarnação falava-se no Egito, não somente lá, também na Índia. Para os irmãos terem ideia, quando a gente pega Emmanuel falando sobre o povo hindu, ele vai comentar aqui o seguinte, ó: é de admirar-se que nenhum povo na Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o povo hindu, né, da Índia, ciente dessa verdade desde os primórdios da sua organização neste mundo. Só que vejam só o que é o conhecimento sem o princípio moral. Eles sabiam muito sobre a existência da reencarnação, só que conservavam no coração o que? O orgulho. E uma vez reencarnando na Terra, o que eles criaram ali naquela região do mundo? O sistema de castas. Criando, por exemplo, os rajás e os pares, que são como uma subclasse de ser humano que sofre um preconceito terrível naquele país. Ou seja, com todo o conhecimento da reencarnação, acabaram deixando com que o orgulho ainda prevalecesse no sentimento. Só que aí o que as leis divinas fazem? Você está com preconceito? Você está tratando mal um pare? O que o ariano, né, o que se considerava puro, na vida seguinte, o que acontecia com ele? Reencarnava lá no meio deles. E assim sucessivamente. Até aprender a destruir, meus irmãos, essa carapaça, essa crosta grossa chamada orgulho, que é o que faz as pessoas estacionarem no tempo. Estacionarem no tempo. Com ódios, com ressentimentos, com mágoas, às vezes que atravessam séculos, né? Pois bem, então o povo hindu sabia muito, divulgava essas verdades, entretanto não mudava o sentimento. O povo egípcio sabia e ensinava algo diferente para a população mais simples. E mesmo entre os povos ocidentais, vejam que interessante. Essa semana eu estava lendo um jornal aqui de Belo Horizonte, e tem um jornal de maior circulação aqui atualmente, que é o jornal O Tempo. Possivelmente vocês já viram, já devem ler ou já leram em alguma ocasião. E o dono do jornal, ele tem uma coluna semanal e ele é muito afeito a temas de religiosidade, espiritualidade e filosofia, que é o Vitório Medioli. E ele escreveu um artigo chamado A Heresia de Pitágoras. Vejam que interessante. Normalmente a gente ouve falar em Pitágoras, a gente lembra de quê? Matemática, né? Antigamente uma escola aqui em Belo Horizonte também com esse nome, que era uma escola muito boa, né? Uma escola particular. E normalmente fala Pitágoras. Quem está com a memória fresca aí da matemática vai lembrar lá dos triângulos, né? Da hipotenusa, do cateto e por aí vai. Mas isso é outra história que nós não vamos entrar nela agora não. Pois bem, a respeito de Pitágoras, vejam que interessante. Em Crotona, no extremo sul da Itália, no 6º século a.C., depois de ter percorrido a Índia e o Egito, o grego Pitágoras abriu uma escola de ensinamentos filosóficos. Em volta dele, formou-se uma comunidade de 300 alunos, atraídos pelos ideais de respeito e justiça em harmonia com a natureza. Aí olha o que ele ensinava nessa escola.
Só que isso aqui normalmente não é falado para a gente. Ó. Ensinavam-se a reencarnação, o aperfeiçoamento do homem, a astronomia, as virtudes e a obrigação com os deveres sociais. O mestre cobrava uma disciplina austera, acreditando que o mal que atrasa a evolução do indivíduo tem origem nos abusos, nos vícios e, por consequência, no descontrole emocional. Então vejam, meus irmãos, que cobrar disciplina é algo muito próprio de um bom professor. O que o professor de Chico, que era Emmanuel, falou com ele como a primeira lição? Muitos aqui conhecem. Disciplina, disciplina, disciplina. É algo que a gente sempre precisa aprimorar-se. E continua, lendo alguns trechos aqui da coluna. Dizia ele que feliz é quem se satisfaz controlando vaidades e ambições mundanas. Feliz é quem pensa na eternidade que o espera e traz para si a felicidade da presença de Deus em seu íntimo. Vejam só o que ele ensinava, que bacana. A comunidade pitagórica de Crotona, inofensiva por natureza e voltada para a busca da paz, durou pouco. Sua fama despertou o interesse da juventude, despertou o interesse da juventude e por isso foram perseguidos. Sua escola foi destruída, mas ele conseguiu escapar e peregrinou pela Itália por mais de 2 décadas, transmitindo seus ensinamentos. Morreu com quase 100 anos, uma idade fantástica para aquela época, fruto da dieta, da meditação e do autocontrole. Apesar de ser iniciador da filosofia ocidental, passou a história como grande matemático, pois ensinava que o universo se sustenta no equilíbrio dos números, e apenas esse lado do seu pensamento não incomodou ninguém. O restante de sua obra foi sistematicamente destruído como ameaça aos detentores do poder e da riqueza material. Então o que ele fazia? Despertava as pessoas, e um dos princípios básicos que compunha essa sabedoria que ele ensinava era o quê? A reencarnação. Porque para todos nós, meus irmãos, é algo cada vez mais claro e incontestável. O fato de que nós estamos em uma das muitas vidas que nós já tivemos e de muitas que virão pela frente. E ele ensinava isso, só que isso, o que aqueles que não querem o progresso da humanidade fizeram? Abafaram com o tempo, né? Para que ficasse aí o teorema de Pitágoras e outras coisas, mas isso aí abafa, né? Como a gente escuta na linguagem popular, abafa o caso, né? Não vamos contar isso aí dele, não. Pois bem, vejam também, meus amigos, eu me lembrei aqui de trazer uma outra citação para a gente, do grande filósofo Sócrates. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai lá na introdução da obra, nós vamos ver que na introdução Kardec apresenta Sócrates como um precursor das ideias de Jesus. Muito do que ele disse e ensinou, sendo que ele também nada escreveu, eram profundamente semelhantes e dariam depois continuidade com as lições do Cristo. É como se ele viesse para antecipar, preparar a humanidade para a chegada do Messias, alguns séculos depois. E eu me lembro, já o tempo vai passando, né? Há uns anos atrás, quando eu estava estudando, fazendo um ensino superior, eu me lembro que, com pesar, eu tive uma disciplina só de filosofia. Queria ter estudado bem mais. E nessa disciplina tinha um professor muito valoroso, que ele concentrou-se em 2 filósofos, que foram René Descartes, por causa do método científico, que foi uma obra muito importante para o desenvolvimento das bases da ciência moderna, e também concentrou-se em 2 obras de Platão, que eram o principal discípulo de Sócrates. Em uma dessas obras, o que ele fez com a gente na época? É um diálogo de Platão chamado Fédon, no qual Platão reporta
como foi a conversa com Sócrates antes da morte. Sócrates estava preso, já condenado à pena de morte, que se daria por envenenamento, pela ingestão de cicuta. E então, ele então teve um diálogo com alguns dos seus discípulos. A esposa de Sócrates chorava muito, tadinha, sentindo ali a falta, né, que a companhia dele faria. Só que os seus discípulos percebiam nele uma tranquilidade impressionante. Ele, longe de estar ali aflito, agonizante ou reclamando, ele estava profundamente sereno. E o que tem nesse diálogo, meus irmãos, é muito interessante. Eu peguei um parágrafo aqui que comenta, é muito breve, mas fica aí uma referência muito legal de estudar. Principalmente para quem gosta, né, de aprofundar os estudos. A gente sempre esforça aqui em trazer algumas fontes para que os irmãos depois possam pegar os livrinhos, pegar a internet aí e criarmos o bom hábito do estudo. Nesse diálogo, comenta aqui esse resumo que eu localizei. Sócrates discute a natureza da vida após a morte, em seu último dia antes de ser executado. Sócrates foi preso, condenado à morte por um júri ateniense, por não acreditar nos deuses do Estado e de supostamente corromper a juventude da cidade. Vejam só, né? Corromper a juventude antigamente era ensinar coisas boas para a juventude, né? Que coisa, né? É sinal de que, pelo menos quem ensina algo bom hoje em dia para os jovens não é condenado, né, pelas leis vigentes. O diálogo é contado a partir da perspectiva de um dos alunos de Sócrates, Fédon. Tendo estado presente na companhia dele, ele então relata sua conversa desde aquele dia para um outro discípulo, um filósofo de Pitágoras. Ao envolver-se na dialética com um grupo de amigos de Sócrates, incluindo os tebanos Cebes e Símias, Sócrates explora vários argumentos a favor da imortalidade da alma, a fim de mostrar que existe vida após a morte e que a alma vai existir depois dela. Fédon conta que, após a discussão, ele e os outros ficaram lá para acompanhar e de se despedirem do grande amigo e professor. Então vejam que interessante. Aí a gente para e pergunta, né? Por que se a realidade da reencarnação era tão presente na antiguidade e de repente, após o advento do Cristo, que não negou, não combateu, pelo contrário, confirmou e reafirmou essa grande verdade, por que a humanidade, especialmente o Ocidente, afastou-se tanto dessa verdade? De quem que vocês acham, meus irmãos? Isso foi obra de quem? Obra dos nossos, talvez de uma parte de nós, quando a gente estava mais atrasado, que tinha por intenção atrasar o progresso humano. Porque a reencarnação é a verdade que nos desperta para a grande realidade, para a gente compreender tudo que está à nossa volta. Se a gente vira e fala para quem não acredita assim na reencarnação, Deus é justo, vai ter alguma situação que ele não vai entender a justiça de Deus. Especialmente quando o sofrimento às vezes visitar e bater na porta dele. Por exemplo, para quem não acredita nas vidas passadas, nas causas dos sofrimentos anteriores a essa vida atual, no mal que a gente já fez os outros e naquilo que a gente infelizmente acabou provocando para nós nessa existência, como explicar o desencarne de uma criança? Como explicar um problema de saúde de nascença? Onde está a justiça de Deus, que dá uma vida só e dá uma vida para uma criança cega, para uma outra que tem limitação de movimentos, para uma outra que tem uma severa dificuldade mental? Como explicar isso? Se Deus dá uma vida só, se ele vai viver uma vez só, ele vai para o céu ou para o inferno, ele não vai poder fazer nada. E para aqueles que vivem pouco tempo e depois desencarnam, por exemplo, na condição de crianças, o que a tradição católica, por exemplo, fez? Quando a criancinha morre, põe ela num caixãozinho branco, porque ela é pura, ela não pecou, não teve tempo de pecar. Aí vem
a reencarnação e a doutrina espírita e fala para a gente o seguinte: nada disso. Todos nós somos almas velhas. Nós já estamos aqui hoje no Brasil, possivelmente já reencarnamos na França, na Alemanha, lá no Egito, no Iraque, no Japão, na China e em outros mundos. E também vamos para outros depois daqui, porque as moradas de Deus são muitas. E qual que é o objetivo disso tudo, dessas repetições? O nosso progresso, o nosso aprimoramento, a nossa melhoria. E para a gente encerrar, meus irmãos, ilustrando o nosso tema da reencarnação dessa noite, onde a lei da reencarnação mais se manifesta para nos ajudar, para fazer com que a gente progrida, é exatamente junto àqueles com os quais nós mais convivemos, que é o quê? Com a família. Vejam que interessante, uma poesia do espírito de Cornélio Pires, que vai falar assim para a gente, parentesco e reencarnação. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva sobre o tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar neste labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos. Em seguida ganha filhos, e os filhos arranjam netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. Ou seja, normalmente a gente forma uma família, vem os filhos, vem os netos, às vezes bisnetos, daí a pouco a gente volta para o mundo espiritual. Passa um tempo, possivelmente, onde que nós vamos voltar de novo? Vou voltar netinho, bisneto, daquele que já foi meu filho, que já foi meu neto, né? E com a família corporal, a gente vai cada vez mais formando a nossa família espiritual, que é mais abrangente e que vai se juntando pelos laços da afinidade e não pela consanguinidade. Vamos ver a continuidade da poesia. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função, cujo trabalho, cuja peça nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço, rogamos, ou seja, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente costuma pedir o seguinte, antes do berço, rogamos a luta que nos apraz. Então, normalmente a gente pede para sofrer na vida, porque o sofrimento vai fazer da gente o quê, meus amigos? Pessoas melhores. Cada sofrimento que nos visita nos ensina uma lição. Então, normalmente a gente não pede uma vida tranquila e sossegada, não. Eu peço uma vida com problemas, com dificuldades, para mim poder me melhorar. Depois, normalmente, costumamos voltar atrás. Nossa Senhora, a vida está difícil demais, né? Alivia, Senhor, diminui o peso da minha cruz, né? Normalmente a gente começa a reclamar depois de um tempo. Pedimos em prece, inimigos como parentes, e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida, que abandonamos na rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de antigamente, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário,
resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações, de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família, na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é uma escola santa, sempre que a vemos daqui. Cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Que Jesus nos ampare a todos. Vou pedir para fazer a prece para a gente, Sr. Evandro. Querido Mestre Jesus, nós só temos a agradecer o Senhor ter nos matriculado nessa casa espiritual. Antes de conhecer a doutrina espírita, vagueávamos pelo mundo, presos às futilidades, às fantasias. E hoje, Senhor, nessa escola abençoada, nós buscamos o nosso aprimoramento espiritual. Agradecemos aos nossos irmãos maiores o amparo e assistência nos concedido e pedimos a eles que abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver a dor, a aflição, o padecimento, que um emissário seu esteja presente, levando o consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Deu certo? Já vai.